Vamos começar falando dessa nota oficial, Cruzeiro anunciando que a nota oficial para anunciar que o Wagner Pires de Sá será mantido como presidente do clube até o fim do ano que vem e que o Zezé Perrella será, bom, resumindo, o presidente fica até o final do ano que vem, mas seguirá sem mandar. O Itaí saiu, entrou o Zezé Perrella e o Zezé Perrella segue até o final do ano de 2020. Em resumo, a nota fala exatamente disso aí. E a tal reunião que poderia acontecer no dia 21 e tal, poderia forçar inclusive a queda do presidente, uma nova eleição, esqueçam, não vai mais acontecer. Outra decisão foi a criação de um conselho gestor formado por 6 conselheiros: Célio Elias, Zezé Franelli, Hermínio Lemos, que aliás já é um dos vices, Giovanni Baroni, Darcy Martins Fraga e Jarbas Matias dos Reis. Surpreendeu o amigo? Ô Everton, o que aconteceu hoje no Cruzeiro foi um grande acordo nacional, né? Com o Supremo, com tudo, né? Tem que manter isso aí. Assim... A pastilha aí. Era um grande golpe, né? Nas pretensões de mudanças dentro do Cruzeiro. Algumas coisas que me chamam muito a atenção nessas mudanças, entre aspas, que estão sendo promovidas pela diretoria. A primeira delas é que o presidente do Cruzeiro assume publicamente que é meramente uma figura decorativa, né? Ele assina uma nota dizendo que o clube será gerido no futebol pelo Zezé Perrella e administrativamente por um conselho gestor, ou seja, ele é definitivamente uma figura decorativa dentro do Cruzeiro Esporte Clube. E aí me chama muito a atenção o seguinte, Everton, se tá lá só pra decorar, o cargo não tem salário, o clube é o bagaço da laranja e ele tá ficando mais pobre por ser presidente do Cruzeiro, por que não larga a caceta do osso? O que prende o Wagner Pires de Sá na cadeira de presidente? Quem reclamou foi ele, né? Não saiu da boca de ninguém. Porque até pouco tempo atrás, Everton, ele fingia que não era uma grande rainha da Inglaterra. Ele é desde que ele assumiu. O presidente do Cruzeiro até então era o Itair Machado. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas até então tudo bem. Era uma coisa meio velada. Mas agora, oficialmente, ele é um nada dentro do Cruzeiro. Porque quem vai comandar o clube no futebol é o Zezé Perrella e administrativamente é o conselho gestor. Então por que não largar o osso? Por que não abrir mão do mandato? O que tem de tão vantajoso em um cargo que não tem salário, em um cargo que está deixando ele mais pobre, segundo ele mesmo disse, e em um clube que hoje é o bagaço da laranja, que ele também disse. Então isso me chama muito a atenção. Outro ponto que me chama muito a atenção é a situação do Zezé Perrella, né? Zezé Perrella até um tempo atrás não queria saber de futebol. Aí de repente, vou ficar até o final desse ano porque a situação apertou. Aí agora já vai ficar até o final do ano que vem, né? Zezé Perrella precisa dar explicações, né? Ele era oposição até outro dia, né? Tava batendo nessa diretoria até outro dia. Então acho que também precisa dar explicações porque acho que ele foi o grande centro aí de um grande golpe. Mais do mesmo. E... não muda nada. E assim, Everton, pra finalizar esse assunto, é difícil, né? Porque são coisas que não se separam 100%. Mas hoje o torcedor do Cruzeiro tem uma preocupação maior do que o que está acontecendo na política do clube, que é o dentro de campo que precisa salvar do rebaixamento. Mas é preciso, Everton, muita atenção do torcedor do Cruzeiro, que ele seja muito vigilante. Passado esse sufoco, seja o final com o rebaixamento ou sem o rebaixamento, a torcida do Cruzeiro precisa voltar novamente as atenções para o que acontece dentro da política do clube. Porque os caras que enfiaram o clube na lama continuam lá, fizeram um grande acordo, estão fingindo que nada está acontecendo e vão permanecer dentro do clube. Colocaram ali 2, 3 pessoas da oposição juntos, né, na bocada, Zezé Perrella, o Giovanni Baroni, que foi candidato da chapa contrária ao Wagner Santos na última eleição. Algumas outras pessoas, mas a turma que colocou o Cruzeiro na lama continua lá. Será que o Itair saiu mesmo? Será que o Itair perdeu mesmo o poder dentro do Cruzeiro? Porque você tem informação que não saiu? Não tenho, mas será que saiu mesmo?
Que a gente se lembra quando ele estava afastado pela justiça e estava trabalhando, né? Alguém tem dúvida que o Ittair ainda pode ter peso político, peso de decisão dentro disso tudo que está acontecendo dentro do Cruzeiro? Cadê a rescisão dele, a rescisão do Serginho? Como é que tá? Eles saíram definitivamente do clube? Eles receberam alguma coisa? Quanto receberam? Eles continuam recebendo alguma coisa? Isso tudo precisa ser respondido. Ontem o Wagner, numa entrevista, disse que o Ittair precisava descansar. Não quer dizer que ele tirou um descanso, daqui a pouco ele está de volta? Essas respostas precisam ser dadas para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro se enfiou na maior crise institucional e esportiva de sua história, porque as coisas andam lado a lado mesmo, não tem como separar completamente. E não dá para aceitar mais a falta de transparência com que as coisas têm acontecido dentro da Toca da Raposa. E acho que esse acordo de hoje é mais um daqueles que precisam ser melhor explicados por todos. O torcedor do Cruzeiro merece todas essas respostas. Sabe a impressão que eu tenho, o Grice, Gomide, Alei, senhores? A impressão que eu tenho é de que estavam esperando uma vitória do Cruzeiro, e ontem foi bom, vocês vão entender eu dizer que eu usar o termo de que foi uma grande vitória. Vocês vão entender. Grandíssima vitória. Foi uma grande vitória, sim. Mas me parece que estavam esperando uma vitória para de repente anunciarem essas mudanças aí. Porque na prática, efetivamente, não muda porra nenhuma. Absolutamente nada no clube. Não muda absolutamente nada. Foi o que você acabou de explicar e explicar muito bem. Na verdade. Eu só posso acreditar na seriedade desse conselho gestor aqui. Tem informação que tem gente muito séria nele. E se o Dudu estivesse agora na mesa, colocaria a música que ele usou durante o programa todo hoje. Segura na mão de Deus. E vai, meu filho, porque vai mudar o quê, efetivamente? Fala. Na verdade, assim, existe uma promessa de que esse conselho gestor vai fazer uma grande reforma administrativa dentro do clube, que é reduzir salários, reduzir o cargos, o cabide de emprego no qual o Cruzeiro foi transformado de 2 anos para cá, né, desde que essa diretoria assumiu, principalmente porque já era antes. Como a grande maioria dos clubes do Brasil, na verdade, são grandes cabides de emprego, tem muita gente que trabalha e não dá retorno, e que trabalha às vezes há muito tempo dentro do clube sem dar retorno. Não acontece só no Cruzeiro, não. Mas a promessa é de que vai haver uma reforma administrativa, de redução de custos, de tentar colocar o clube nos trilhos, principalmente na parte financeira. Mas, repito, Everton, quem colocou o Cruzeiro nessa situação não pode passar incólume. A gente não pode fingir que nada aconteceu, que o Wagner simplesmente agora está sendo uma figura decorativa e que está tudo bem. Não está. Eles precisam responder por todos os atos que cometeram até aqui, pela situação em que colocaram o clube até aqui. Não dá pra fingir que é isso aí, não. Agora tem uma outra galera aí que tá tomando conta, me esquece, deixa pra lá, eu vou continuar aqui como presidente, mas não mando porcaria nenhuma. Não pode ser assim. O torcedor do Cruzeiro precisa ficar muito vigilante, e a gente também, nós como imprensa também precisamos ficar muito vigilantes com relação ao que está acontecendo dentro do Cruzeiro. E não misturarem as coisas, né? De chegar aqui, cobrar e colocar alguns pontos e levantar algumas questões e fazer alguns questionamentos, não tem nenhuma relação com torcer ou não torcer para o time que está dentro de campo, até porque não é o nosso papel. Leonardo Gomides. Ô Everton, o que tivemos hoje no Cruzeiro, apesar de os sócios do clube não terem direito a voto, né? Quem elege a chapa vencedora nas eleições presidenciais do Cruzeiro são os conselheiros do clube. Não sei o número exato de conselheiros aptos a votarem nas eleições do Cruzeiro, mas o que tivemos hoje foi uma eleição indireta, né? Decidida por por um instante eu pensei que estava num país comandado por Kim Jong-un. É mais ou menos. Elas tomam as decisões lá. Eles tomaram uma decisão. Enfiam goela porque, abaixo. Porque o que chama atenção, Everton, na nota oficial emitida, é que o Wagner Pires de Sá permanece até o prazo final do mandato dele, que é dezembro de 2020, e que o Zezé Perrella assume o comando do futebol do clube com decisões independentes, ou seja, o Zezé Perrella, ele vai tomar as decisões daquilo que é
O objetivo não, é o que é o carro-chefe do clube. O carro-chefe do clube é o quê? É o futebol profissional, né? E vem abaixo ali, são decisões que são tomadas em prol do futebol do clube. Então, se são decisões independentes ao Wagner Pires de Sá, nós tivemos uma eleição indireta. E o que chama a atenção, Everton, é que assim, colocaram o Zezé Perrella como o homem forte do futebol do Cruzeiro, agora até o final do ano de 2020. É claro que teve a anuência dessas outras 6 pessoas que você citou, entre elas um dos atuais vice-presidentes do Wagner Pires de Sá, mas foram somente essas 6 pessoas, mais o Wagner Pires e o Zezé Perrella, ou seja, 8 pessoas que determinaram que a partir de agora o Cruzeiro funciona desta forma. E aí eu volto a repetir, Everton, que eu já disse por mais de uma oportunidade aqui no Arena 98. É por isso que o Conselho Deliberativo de Clube não serve para nada. Nada. Até porque se tivesse servido para alguma coisa, o clube não chegaria nessa situação que se encontra. E não é só o do Cruzeiro, não. E vários clubes que possuem o mesmo... são associações sem fins lucrativos, né? Então, os conselhos deliberativos de clube, eles não servem para nada, porque hoje foi comunicada, instituída uma decisão que tem como justificativa apaziguar os ânimos. Sabe-se muito bem que o Cruzeiro não vive uma situação financeira saudável, né? Não vive. E o Gris já destacou, é um conselho gestor ali para tomar decisões ali para uma readequação de toda a vida financeira do clube. Mas colocar o Zezé Perrella como um homem forte do futebol e independente ao Wagner Pires de Sá, isso vai ao encontro do pensamento dos demais membros do Conselho Deliberativo do Cruzeiro? É isso que eles querem? Ou os membros do Conselho deveriam ter sido ouvidos para falar assim: e aí, nós vamos suspender aquela ação de antecipar as eleições para dezembro de 2019 ou janeiro de 2020, ou vamos manter esta decisão? Eles foram convocados para falar o que eles querem? Não foram, né? Então por isso que eles são meras figuras decorativas, assim como o Wagner Pires de Sá passa a ser ele vai apenas assinar, Everton. Ele vai ter uma caneta na mão. Ele vai ser uma figura apenas de assinar documentos. Só que o que está escrito no documento, pro bem ou pro mal, se as decisões são independentes, ele não pode apitar nada. E aí é igual o Gris comentou. Se ele não pode apitar nada, que justifica a permanência dele lá. Um abraço.